Jonas 1, nós vamos ver a partir do versículo 17. A Bíblia diz assim: o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no meio do peixe. Então, Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse: estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o seu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo nome. Os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas, com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, que prometi, cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas. Como nós vimos na semana passada, a grande tempestade que atingiu Jonas, a grande tempestade que atingiu os marinheiros, só terminou quando Jonas foi sacrificado. Essa tempestade só cessa, o mar só reduz a sua fúria, só há calmaria quando Jonas então é lançado ao mar. Mesmo resistindo à proposta de Jonas, os marinheiros não queriam lançar Jonas no mar, mas mesmo resistindo, eles lançam Jonas nas profundezas das águas, e ali, no mar, Jonas encontraria então o seu fim. O mar era a sepultura de Jonas. O mar era o túmulo do profeta. Uma sepultura estranha, uma sepultura larga, uma sepultura fluida, o oceano em que Jonas foi lançado. No entanto, o texto diz, no finalzinho do capítulo 1, que o Senhor ordenou. E eu quero que você preste atenção nessa palavra do versículo 17 do capítulo 1. O Senhor ordenou um grande peixe. Então a Bíblia diz que depois de ser lançado ao mar e descer as profundezas, uma criatura marinha gigantesca abre a sua bocada e engole o profeta arruinado. Um grande peixe. Que peixe é esse? Que animal é esse? Há muita discussão sobre que animal seria esse. Muitas pessoas concordam que é uma baleia cachalote, pela sua dimensão, pelo seu tamanho. Mas a grande verdade é que nós não sabemos se é uma baleia, se é algum tipo de tubarão. A Bíblia não se preocupa em nos falar que criatura é essa. E para dizer bem a verdade, não tem a menor importância. Porque toda situação é um milagre. Toda situação é sobrenatural. Mesmo que exista um animal marinho que pode engolir um homem, esse homem seria imediatamente trucidado quando esse animal o comesse. Ele seria digerido dentro do estômago desse grande peixe, dessa grande criatura. Então, tanto faz, a situação é sobrenatural de qualquer maneira que você olhar. E talvez esse grande animal seja o Leviatã, mencionado em Jó, capítulo 39, 14. Jó diz o seguinte: quem abriria as portas da sua boca? Da boca do Leviatã? Pois em roda dos seus dentes está o terror. Não importa o peixe. Não importa se qual é a natureza ou a classificação desse animal. Ele é uma fera. Ele é uma besta. E ele engoliu
o profeta Abraão. Engoliu o profeta lançado no mar. E nós percebemos aqui que o grande peixe, essa criatura terrível, irracional, que não tem a capacidade de fazer juízo moral sobre as coisas, essa criatura imediatamente obedece a Deus. O texto diz que Deus ordenou. Naquele dia, esse animal saiu da sua dieta habitual e comeu um profeta. Porque Deus manda e a natureza obedece prontamente. Novamente, nós vemos aqui a soberania e o governo de Deus em ação. Os animais, aqui no livro, os elementos já obedeceram a Deus, a tempestade obedeceu a Deus, os dados obedeceram a Deus, ou seja, objetos e coisas, e agora os animais também obedecerão a Deus imediatamente. Mas os homens, estes se recusam a obedecer. Nós recebemos as ordens de Deus e dizemos: não farei, não obedecerei, não me curvarei. É isso que o profeta faz. Mas os homens, ao desobedecer a Deus, encontram a sua ira, encontram o seu desprazer. Uma outra questão que essa palavra ordenou nos ensina é que essa palavra no hebraico, ela significa cálculo, ou então preparo. Na Almeida Revista Atualizada, a palavra usada é declarou, ou seja, traz a ideia de que Deus preparou aquele peixe de antemão, de que Deus calculou aquela circunstância. O Jonas, o peixe, estava no lugar certo, na hora certa, no momento adequado, porque é um plano, é uma preparação, é um cálculo que Deus fez. Deus orquestrou esse evento para lidar com o pecado do seu profeta. E isso para nós é um exemplo claro de como Deus está por trás de cada evento das nossas vidas. De como Deus está por trás de tudo, ordenando, guiando e orquestrando todas as coisas. Sim, até nessa tragédia que você pensou. Sim, até nessa calamidade que você imaginou. E que você acreditava fielmente que quem estava por trás de tudo era Satanás. Eu tenho uma notícia para te dar. Satanás pode até ser um instrumento, mas quem está por trás de todas as coisas é o Deus Todo-Poderoso. Isso pode tanto te confortar, como isso pode também te aterrorizar. Depende de que situação você se encontra. Depende em que momento você está. Irmãos, o que nós observamos na nossa vida com muita frequência, é que os eventos mais difíceis, as dores mais excruciantes, os momentos mais dolorosos, as aflições mais agudas, foram os melhores professores que nós já tivemos em nossa vida. Não é verdade? Nós estamos em uma cultura acostumada a acreditar que Deus não tem nenhum envolvimento nesses episódios de calamidade e de dor. Quando aconteceu o ataque às Torres Gêmeas, 11 de setembro de 2001, algumas pessoas perguntavam para os pregadores: onde está Deus? Onde estava Deus quando aqueles aviões se chocaram com aquelas torres? Irmãos, talvez isso seja chocante para você, mas Deus estava no seu trono governando todas as coisas, e aquele evento não estava em controle. Você pode se levantar revoltado e dizer: esse não é o Deus que eu creio. Tudo bem, você pode ter o seu próprio Deus, mas o Deus da Bíblia é o Deus que ordena um grande peixe, uma criatura bestial, para incluir o seu profeta em pecado, para incluir o seu profeta perigoso. Quando nós estamos dentro da calamidade, perplexos, desanimados, nós ficamos convictos de que a nossa carreira acabou.
Nós ficamos convictos de que a nossa vida terminou. No entanto, depois que o tempo passa, depois que a circunstância melhora, depois que as coisas mudam na nossa vida, nós vemos que as maiores provações que nós enfrentamos estavam cercadas da misericórdia de Deus. E que Deus mesmo estava governando aquelas coisas para nos mostrar verdades que nós de outra maneira não perceberíamos. É para a nossa salvação. Imagina a reação de Jonas, descendo a profundeza dos mares, chegando ao fundo do oceano e entregando a sua vida e pensando: agora sim, acabou. Agora sim, a minha luta com Deus está terminando. De repente ele olha para o lado e a bocarra vem se abrindo. E Moby Dick engole o profeta teimoso. Ele achava que era o seu fim, mas era a misericórdia nua e crua de Deus. Veja, a misericórdia de Deus se manifesta na cruz. Não é num travesseiro de plumas, não é numa vida fácil, não é numa vida confortável. A pregação se perdeu. E há profetas e falsos mestres anunciando e prometendo para as pessoas uma vida fácil, de tranquilidade, quando a misericórdia de Deus se manifesta no sofrimento do seu filho. Então, esses são exemplos da misericórdia de Deus. A terceira questão que nós observamos aqui é que Jonas, ele tinha um problema muito grave no seu caráter. Não é verdade? Jonas tinha um defeito moral terrível. Jonas era indiferente. Jonas era orgulhoso. Jonas era altivo. Jonas era teimoso. Jonas não queria amar as pessoas ao seu redor. Jonas não queria pregar. Jonas valorizava muito mais o seu povo do que o seu Deus. Isso era um terrível defeito, um problema muito grave no seu caráter. Para ele era um ponto cego, porque Jonas não conseguia ver o seu defeito. Ele acreditava que ele tinha razão. Ele acreditava firmemente que Deus tinha se equivocado, que Deus estava enganado no que ele estava fazendo, e ele estava certo. Isso é um defeito muito grave, mas que Jonas não consegue perceber, a menos que Deus derrubasse Jonas. A menos que Deus lançasse Jonas nas profundezas e fizesse Jonas enxergar o seu pecado. E a grande verdade, irmãos, é todos nós, eu inclusive, e cada um de vocês, todos nós temos pontos cegos. Todos nós temos deficiências, defeitos graves do nosso caráter, problemas gravíssimos na nossa personalidade. Temos pecados que não conseguimos remediar por nós mesmos porque não enxergamos. E é nessa hora que nós precisamos da misericórdia de Deus. Acontece que você só enxergará o seu defeito, o seu erro mortal, se Deus te deu um. É uma grande notícia para nós essa manhã. Mas quem é que percebe defeitos no seu caráter no meio da festa? Quem é que percebe defeitos no seu caráter no meio da abundância? No meio da alegria? No meio das grandes riquezas? Salomão enxergava a sua obstinação e a sua idolatria enquanto ele se casava com centenas de mulheres, porque ele era o homem mais poderoso do mundo. Salomão não enxergava. Foi necessário que Salomão fosse derrubado, caísse, para que ele então escrevesse Eclesiastes e nos contasse sobre a sua experiência. Irmãos, é necessário que o Senhor nos derrube de várias maneiras. É necessário que Ele fale conosco. C.S. Lewis vai chamar essa questão do caráter de defeito mortal. Veja o que ele diz. Você vê, ouça com muita atenção. Você vê, olhando para trás, como todos os planos que você já fez sempre naufragaram no defeito mortal.
na incurável inveja, preguiça, sensibilidade exagerada, confusão mental, autoritarismo, mau humor ou inconstância do fulano. Os nossos planos sempre naufragam nos defeitos dos outros. Eu tinha as melhores intenções, mas o fulano não ajuda. Ele é confuso, ele é irritado demais, ele é uma pessoa orgulhosa, ele é uma pessoa, depressiva. Meu Deus, como que essa pessoa representa um risco para os meus planos? O próximo grande passo na sabedoria é esse. Perceber que você também é exatamente essa espécie de pessoa. Você também tem um defeito mortal no seu caráter. Todas as esperanças e planos dos outros naufragaram vez após vez no seu caráter. Da mesma forma que as suas esperanças e planos naufragaram no deles. É quase certo que isso seja algo que você não sabe. Igual o mau hálito, que todos percebem, exceto a pessoa que tem. Mau hálito é uma coisa incrível, né? A pessoa chega para você, fala com você, você sente a quilômetros de distância. E você logo oferece uma balinha. Ô irmão, nossa, tem quilômetros. Toma, para melhorar. E aí está todo mundo ao redor sentindo o seu mau hálito. Menos você. Menos você. O defeito mortal é assim. Jonas não sabia do seu poder. Jonas não sabia do seu poder. E se o Senhor não frustrasse os planos de Jonas, e se o Senhor não lançasse Jonas nas profundezas do desespero, Jonas não teria enxergado o Senhor. Jonas não teria se arrependido. O Senhor, vez ou outra, precisa frustrar os nossos planos. Ninguém dá glória a Deus, né? Aleluia, glória a Deus. Ninguém fala Deus. Essa é verdade. Mas é verdade. Vez ou outra, o Senhor precisa frustrar os nossos planos. Qual é o grande peixe que o Senhor preparou para você? Qual é a missão que o Senhor orquestrou para você? O que Ele tem para te ensinar? Você já experimentou perguntar para alguém qual é o seu defeito mortal? Mas vamos combinar, se você perguntar, quando você ouvir, você não pode se revoltar. Você está falando da verdade. É o seu mau hálito, é o meu mau hálito. Nós não conseguimos ver. No caso de Jonas, o caminho para cima é o caminho para baixo. Ele tem que descer mais um pouco. Você consegue enxergar isso? A sua própria salvação, ou seja, a salvação de Jonas, dependia antes dele ser lançado nas profundezas. A salvação de Jonas dependia antes dele ser desamparado, colocado em desespero, porque a sua única opção lá dentro era olhar para Deus e orar. Para Jonas só restava orar e apelar para a misericórdia de Deus. Irmãos, nós só percebemos que Cristo é tudo que nós precisamos quando Ele é tudo que nós temos. Só percebemos assim. Nós falamos, Cristo, não, Deus em primeiro lugar, Deus em primeiro lugar. Nossa, eu a Deus, eu vivo a minha vida para Deus. Mas essas palavras elas só vão ser realmente verdade na nossa boca quando nós percebermos que Cristo é tudo que nós temos. O Senhor é tudo que nós possuímos. E o capítulo 2 de Jonas, na minha opinião, é um dos capítulos mais bonitos de toda a Bíblia. É uma das orações mais belas de toda a Escritura. É um homem arruinado, é um homem quebrado. E ele abre a sua boca. E a sua oração nos ensina sobre o que é graça. O que é graça? O que é graça? Graça é quando Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. É o seu favor merecido. É uma disposição de salvar alguém que não merece.
Porque Jonas não merece. Porque Jonas não faz jus. Porque Jonas não tem nenhum mérito. Jonas não realizou nada de bom. E a Bíblia nos diz então que Deus age com graça com Jonas. A oração de Jonas representa uma virada muito importante no livro. Porque todo o primeiro capítulo é muito intenso. Tem muita ação, tem tempestade, tem diálogos. E a coisa vai acontecendo, a gente chega até a perder o fôlego. Tem muitas coisas para a gente avaliar. Mas no capítulo 2, então, o homem é forçado a parar. Ele cai do porão do navio até as profundezas do mar, até o estômago do grande peixe. E com ele nós aprendemos a agir quando somos visitados pela aflição. O que nós devemos fazer quando somos visitados pela aflição? O que Jonas faz? Quando a visitamos a aflição. Quando a aflição nos visita, nós devemos orar. Nós devemos orar. Aquela oração que nós abandonamos, quem sabe a gente encontre ela de novo no quarto da angústia, no quarto das aflições. E na oração de Jonas nós vamos aprender 3 verdades sobre a graça de Deus. 3 verdades sobre a graça de Deus. A primeira verdade sobre a graça de Deus é essa: somos pecadores. Essa é a primeira verdade sobre a graça de Deus, e ela está no versículo 2, no capítulo 2 e no 3. Diz o seguinte, o profeta: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e os vagalhões, ou as tuas vagas, passaram por sobre mim. Irmãos, os versículos 2 e 3 nos ensinam essa grande verdade. Nós somos pecadores, culpados. No versículo 2, Jonas declara que ele está dentro do ventre do abismo. Ele está no ventre da perdição, do abismo. A palavra usada no hebraico para ventre do abismo é Sheol. Sheol, que em algumas versões é traduzida por inferno. Em algumas traduções mais antigas você vai encontrar isso. Jonas dizendo: fui lançado nas profundezas do inferno. Irmãos, o versículo 3 declara que quem lançou Jonas no abismo? Foi Deus. Foi o Senhor quem lançou Jonas nas profundezas do Sheol, no coração dos mares, cercado pelas águas, as ondas passando pela sua cabeça. Ler na Bíblia que Deus lança pessoas nas profundezas do inferno é algo totalmente estranho no nosso tempo. É algo totalmente estranho para a nossa geração, porque nós não acreditamos que existe uma justiça divina. Não acreditamos nisso. Nós estamos acostumados com o Deus amoroso. Nós estamos acostumados com o Deus perdoador. Nós estamos acostumados com o Deus rico em misericórdias e pronto a nos receber. Mas não estamos acostumados com um Deus que pega o seu profeta e lança nas profundezas do Sheol. E lança nas profundezas do abismo por causa da sua justiça. Deus é justo. Não é o que a canção diz? Não podemos sobrevalorizar a sua compaixão e cantar que Ele é apenas compassivo, porque Ele é justo. Hoje nós estamos acostumados a pensar, irmãos, que o nosso problema é falta de autoestima. Nós estamos acostumados a pensar que nós sofremos de excesso de culpa. Nós achamos que o nosso problema é porque nós não nos perdoamos. Isso não é verdade. Nós somos sim pecadores. Nós somos sim culpados. Nós acreditamos que temos a capacidade de nos melhorar, de melhorar nós mesmos, de ajudar Deus a nos amar. Mas a grande verdade é que Ele nos
lança nas profundezas, porque Deus está irado com os pecadores. Aqueles que quebram a lei de Deus merecem a sua ira, e nada mais. E o profeta tem plena consciência disso. Veja, Jonas não está se colocando como uma vítima, que é o que nós fazemos. Ai, as minhas circunstâncias, olha quanto sofrimento, ai, como eu sofro, por quê? Por quê? Jonas diz: o Senhor me lançou nas profundezas, e eu estou agora no ventre do inferno. Por quê? Porque Jonas sabia que existia uma justiça divina, e ele era merecedor do quê? Da ira de Deus. Então a primeira verdade sobre a graça é que nós somos pecadores. Esse é o nosso deserto moral. Do ponto de vista moral, nós estamos num deserto. Como Jonas, somos rebeldes à lei de Deus. Nos levantamos para o Senhor. Quantas e quantas vezes o nosso coração é atraído, se fixa naquelas coisas que Deus abomina e despreza. Nós somos pecadores. Nós, como Jonas, merecemos ser lançados na profundeza do inferno, ser trancados no ventre do abismo do coração do oceano. A segunda verdade sobre a graça de Deus é que nós somos impotentes. Veja o versículo 5. As águas me cercaram até a alma. Vejam que o profeta está com sua alma sobre. As águas não estão apenas rodeando e cercando o seu corpo, mas a sua alma está em grande aflição. O seu espírito está tremendamente abatido, ele está cercado pelo juízo de Deus. O abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Versículo 6. Desci, ao profeta da desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Os ferrolhos da prisão de Jonas se fecharam. Não dá para voltar mais. Os ferrolhos do céu se fecharam sobre mim para sempre. Vocês acham que esse homem tem expectativa de sair de lá? Ele está orando, arrependido, entregando suas mãos, entregando a sua vida nas mãos de Deus, porque para ele não dá mais. Ele é impotente. Não há nada que ele possa fazer para sair de dentro do peixe, porque ele foi aprisionado nos fundamentos dos montes. Deus fechou as portas da prisão. Esse homem não pode sair de lá. Ele tem consciência de que ele está condenado, permanentemente barrado, excluído da presença e do favor de Deus por causa da sua rebelião. Olha o versículo 4 que diz: então eu disse, estou excluído da tua presença. Ou seja, Jonas percebe que ele é um pecador, e em segundo lugar, ele percebe que ele é incapaz, impotente. Não há nada que o pecador possa fazer para sair da sua escravidão. Não há nada que o pecador possa fazer para escapar do inferno, meus irmãos. É impossível. Os oceanos estão nos cercando e as prisões estão com seus ferrolhos fechados. Jonas não tem condição de pagar a sua dívida. Ele é totalmente perdido. Você acha que você tem condições de pagar a sua dívida? Você acredita ser capaz de melhorar a si mesmo e fazer com que Deus te ame? O que o Senhor nos ensina na oração do Senhor, do Pai Nosso? A orarmos diariamente pedindo pelo quê? Perdoa-nos as nossas dívidas.
Porque os nossos débitos são diários. Diários. Não é possível pagar os nossos débitos. E essa é uma ideia também estranha para nós. Essa é uma ideia também estranha, porque nós acreditamos que através do esforço, através da santificação pessoal, através das nossas boas obras, através da nossa dedicação, através de uma vida rigorosa, ascética, nós acreditamos que podemos nos tornar aceitáveis diante de Deus. De alguma maneira, nós fomos ensinados que nós podemos obrigar Deus a nos amar. E Ele não poderia dizer não para nós, porque afinal de contas nós estamos fazendo tudo certo. Mas nós somos prisioneiros do pecado, trancafiados nas profundezas do Sheol. Como é que nós podemos fazer algo de bom para Deus? Como é que nós podemos melhorar pela terapia, pela psicologia, pelos nossos esforços, por uma santificação pessoal? Irmãos, nós não podemos fazer nada para melhorar a nossa condição. Nossos pecados nos separam completamente de Deus. Estamos excluídos. Excluídos. Separados. Apartados. A justiça de Deus deve ser feita, irmãos. E a única maneira de escapar da justiça de Deus é reparar o que foi quebrado, é consertar os erros, é pagar pelos pecados, é viver uma vida justa e digna. Você tem condições? Eu te pergunto, você tem? O que você poderia fazer de tão grandioso para eliminar a culpa dos pecados apenas dessa semana? E mais, não há ninguém que possa pagar por você. Os seus pais, os seus filhos, os seus amigos, os seus parentes, por mais que uma pessoa te ame e te queira, ela não tem condições de te ajudar. Porque estamos excluídos. Essa é a segunda verdade a respeito da graça de Deus. Existe alguma maneira de abrir os portões? É possível, irmãos? Abrir os portões do abismo e escapar de dentro do grande peixe? Não há nada que o profeta possa fazer. Não tem como sair do abismo do nosso deserto moral. Estamos aprisionados pela nossa culpa e nós vamos permanecer a menos que um milagre aconteça. Menos que algo sobrenatural seja feito. E aí nós chegamos na terceira verdade sobre a graça. Primeira verdade, somos pecadores. Segunda verdade, nós somos incapazes ou impotentes. A terceira verdade, a salvação tem um custo. A terceira verdade é que Deus nos oferece uma salvação. Mas essa salvação tem um custo altíssimo. Envolve um preço muito elevado. Ela exige tudo de Deus. Ela exige tudo do Pai. Ela exige tudo desse Deus que é misericordioso. E mandou o profeta pregar para os inimigos essa salvação que ele está ofertando para os ninivitas. Essa salvação que ele está ofertando para Jonas. Essa salvação que ele está ofertando para os marinheiros tem um preço muito elevado. E o preço está nos versículos 4 e 7. Veja o versículo 4. Mais uma vez. Então ele disse: estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? Qual é o desejo do profeta? Ver o templo. Versículo 7. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração. Aonde? No teu santo templo. Irmãos, Jonas entende que ele está separado de Deus. Ele entende que ele está aprisionado dentro da culpa. Ele entende que ele não tem como escapar dali. A sua culpa é tremenda. Ele é impotente. Ele é incapaz. E quando ele pensa em salvação, quando ele pensa em escape, quando ele pensa em misericórdia, ele não pensa em Deus tirando ele milagrosamente de lá. Percebem que ele
ele não fala, não passa pela mente de Jonas. Na sua boca não vem uma oração pedindo por livramento, não vem uma oração pedindo por libertação apenas, não vem uma oração pedindo por um milagre. Por que as pessoas vão à igreja quando elas estão aflitas? Porque elas querem salvação? Não, porque elas querem escapar de dentro da boca do peixe. Elas querem um milagre. Não tem problema, elas podem ir. Porque dentro da boca do peixe Deus pode falar com ela a respeito da salvação. E ele falou com Jonas. Porque quando Jonas pensa em salvação, ele pensa no tempo. Por que o tempo? Por que Jonas pensa no tempo? Irmãos, porque no tempo existe uma coisa chamada altar. O que acontece no altar? Os santos. É isso que acontece. No templo está a lei de Deus. No templo estão os 10 mandamentos que nos condenam. No templo há toda uma representação visível da perdição do homem. Mas é no templo também que tem uma coisa chamada altar. Em cima de onde se faz um sacrifício. O templo é uma demonstração visível de que não podemos nos salvar, mas somente Deus pode fazer isso. De que forma? Por um milagre? Não. Por meio de um sacrifício sangrento. Esse é o custo da salvação. Esse é o preço para tirar eu e você da prisão moral aqui. Então o autor de Keller vai dizer o seguinte: que cena, o templo era a habitação do Deus Santo, cuja retidão moral perfeita, representada nos 10 mandamentos, nenhum ser humano jamais teve, nem jamais pode obedecer. Nenhum ser humano jamais pode observar. Como nos aproximaremos de Deus? A lei de Deus não nos condena? Como você espera se aproximar de Deus observando os 10 mandamentos? São eles que te condenam. São eles que te trancam no abismo. Sim, ela nos condenaria. Não fosse pelo sangue do sacrifício expiatório, aspergido sobre o propiciatório, sobre os 10 mandamentos, que nos protege dessa condenação. Somente quando a morte de outro assegura o nosso perdão é que podemos falar com Deus. Por que Jonas ora? Por que Jonas pode falar com Deus se ele está excluído? Por que Jonas pode dirigir a sua oração para Deus se ele está apartado de Deus? É porque Jonas olha para o templo, ele olha para o altar, ele vê um cordeiro sacrificado em cima daquele altar, ele vê um cordeiro que tem o seu sangue derramado, e aquele sangue é aspergido sobre os 10 mandamentos, eliminando a culpa de Jonas, eliminando o pecado de Jonas, e trazendo para ele os méritos que ele não tem, uma justiça que ele não possui, algo que ele não realizou. Jonas não tinha plena compreensão da salvação, nenhum dos profetas tinha, mas hoje, quando nós olhamos para o profeta Jonas e vemos a oração dele, nós temos a revelação completa, e nós olhamos para o templo e nós não vemos um altar apenas. O nome do nosso altar é cruz, Calvário, onde o Cordeiro de Deus que tinha o pecado do mundo foi imolado, o seu sangue derramado, aspergido sobre nós, e é esse sangue derramado, a morte do Filho, é esse o custo da salvação, é esse o preço da salvação, e é isso que nós chamamos de graça. Versículo 9, Jonas chega às suas conclusões e ele diz o seguinte: com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, bebida, sacrifício, derramamento de sangue, o que prometi cumprirei, ao Senhor pertence a santos. Irmãos, a conclusão de Jonas é que somente a Deus pertence
salve-se. Como que você pode ser salvo? Da ira de Deus e da condenação do inferno. Você tem alguma dúvida que você é pecador? Mas talvez isso para você seja apenas uma verdade filosófica. Talvez seja apenas uma ideia na sua mente. Para Jonas não. Antes de chegar no barco, talvez assim como eu e você, Jonas tivesse uma boa teologia, e ele falava para todo mundo: eu sou um pecador. Eu sou um pecador. Não, eu sou um pecador. Você é um pecador, Jonas? Mas será que Jonas se via como um pecador? De verdade? No seu íntimo? Claro que não. Quando que Jonas se percebe como um pecador e alguém que está excluído de Deus? No ventre do abismo, nas profundezas do sofrimento. Irmãos, Deus prepara a instância. Deus nos derrubou. Deus muitas vezes nos deixa abandonados. Ele nos desampara num deserto profundo, extenso, contínuo, quente, sufocante. Porque de outro jeito você não vai ter isso. Eu sinto muito de dizer isso. Mas essa é a experiência mais comum na vida de toda pessoa que é salva. Eu te falar que você é um pecador não vai te convencer. Você pode aceitar intelectualmente, mas você só vai compreender se o Senhor te desamparar. Isso é uma grande verdade. Deus nos lança em profundas aflições e nós teremos que ser conduzidos por experiências de profundo desamparo para entender o nosso pecado. Irmãos, foi assim comigo. Há muitos anos atrás eu cheguei a uma circunstância de abandono moral tamanho que eu me lembro claramente um dia que eu disse: Senhor, eu desisto. Não consigo. E a menos que isso aconteça com você, você não vai entender que você é um pecador. Você também não vai perceber o quanto a graça é doce. Porque você só pode perceber a doçura da graça se primeiro você provar o fel da amargura do pecado. Você só pode ver o quanto a graça brilha, refulgente e ilumina tudo se essa estrela que a graça é estiver colocada sobre um céu escuro e de trevas. É só assim que você vai enxergar a graça de Deus. Em segundo lugar, Jonas percebe que a salvação pertence a Deus. Se é do interesse de Deus salvar os ninivitas, quem pode impedir? Ninguém, porque a salvação pertence somente a Deus. Se Deus quer salvar os marinheiros, que lhe impede? Nada, a salvação é dele. E Jonas percebe que somente Deus pode salvá-lo. Ele não pode fazer nada. Ele não pode fazer nada para melhorar, ele não pode fazer nada para evoluir, ele não pode fazer nada para alcançar misericórdia, ele nada pode. A salvação pertence a Deus e Deus somente. Somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente a Deus a glória. É isso que nós defendemos. E é o que Jonas defende. Somente o Deus pode salvar. Irmãos, ouçam essa verdade com atenção. Não é que Deus vai fazer uma parte e Ele vai fazer tudo o que Ele pode para te salvar, porque Ele quer muito. E você vai colaborar de outro jeito, fazer de outra maneira, ajudar com a outra metade, complementando a obra que Deus começou. O que Paulo nos ensina em Filipenses 1,6? Eu estou bem certo que Ele há de cumprir a obra que Ele começou. Quem começou? Deus. Quem haverá de cumprir? Deus. Até o dia de Cristo.
Ele é quem faz a obra da salvação. Terceira lição que extraímos: no meio da aflição, ore. Jonas, olha só, Jonas não estava orando apenas as suas palavras. Se você olhar com atenção, as palavras que Jonas está falando, ele não inventou. Jonas está citando o Salmo 42. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. E ele aplica isso para a experiência dele. E diz: as águas se enrolaram na minha cabeça. Eu estou perdido. Irmãos, que consolador para nós é isso. Porque ele estava na mesma experiência que Davi. E ele repete e ora novamente as orações de Davi no Salmo 42. Outros homens já suportaram aflições que hoje nós suportamos. E eles foram a Deus e oraram e registraram as suas palavras nas Escrituras. Então, ore, no meio da aflição, busque a Deus, ore. E que alegria é saber que esses que oraram foram salvos. Mas abraça esses companheiros de caminhada. Tome eles por amigos e caminhe com eles. Caminhe com Davi, caminhe com Salomão, caminhe com Asaf, caminhe com Moisés, caminhe com Abraão, caminhe com esses santos do passado, caminhe com Spurgeon, caminhe com William Carey, caminhe com eles. Faça suas orações, use as palavras das Escrituras como eles usaram, e você encontrará descanso para a sua alma. Em último lugar, primeiro, Deus lidou com o pecado de Jonas, para depois tirar ele da aflição. Deus não tira ele da aflição para depois falar com ele sobre o pecado dele, perceberam? Primeiro Deus lida com o papel, depois tira ele da aflição. Sabe por quê? Porque nós não ouvimos a exortação que nós estamos vendo. Nós não ouvimos a voz de Deus quando vai tudo bem na nossa vida. Isso nos ensina que Deus tem um propósito salvífico e santificador para nós no sofrimento. E quanto mais rápido você compreender isso, mais cedo você vai fazer as pazes com a sua vida de Cristo. Mais cedo nós deixaremos de reclamar e de lamentar das nossas condições. E o que Deus faz é nos dois. Percebe como que Deus precisa realmente nos lançar abaixo, quebrar os nossos ímpios, destruir as nossas expectativas, frustrar os nossos planos. Para encerrar, ainda em Jonas, capítulo 2, nós vemos um profeta arrependido, nós vemos um profeta quebrado, nós vemos um profeta falido, mas nós vemos um homem que não tem um arrependimento perfeito. Não se engane, mesmo salvo, você ainda vai ter que lidar com o remanescente do seu pecado pela fé. A luta de Jonas não terminou aqui. Porque a gente pode chegar aqui e pensar: nossa, que bom, a gente lê o último versículo, que o peixe vomitou ele na praia. E aí a gente pode pensar assim: acabou, agora Jonas vai obedecer, agora Jonas vai ser plenamente fiel, agora Jonas entendeu a lição. Eu vou te mostrar que não completamente. Versículo 8: os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. Por que Jonas está falando isso no meio da sua oração? Os que adoram ídolos abandonam aquele que lhes é misericordioso. Jonas está se lembrando de quem? O que acabou de acontecer quando ele estava no navio? Os marinheiros, o que eles estavam fazendo? Orando, cada um para o seu Deus. Eles estavam adorando ídolos lá no fundo do mar.
mais. Sabe o que Jonas pensa dos marinheiros? Que eles morreram, que eles estão perdidos, que não há esperança para eles. É isso que Jonas pensa. E ele diz: os que adoram e nos abandonam a Deus. E o que estava acontecendo lá em cima, enquanto Jonas estava no fundo? Os marinheiros estavam se convertendo, oferecendo sacrifícios e temendo a Deus em extremo. Deus ainda vai ter que lidar com o pecado do seu profeta, mais uma vez. E assim, a graça de Deus não nos abandona. A graça de Deus persiste e continua conosco até o fim. Então você que é salvo, que tem lidado com as consequências do pecado, e ainda o pecado remanescente, e essas teimosias que existem dentro do nosso coração, e esses pontos cegos e essas falhas, continue caminhando, continue usando os meios da graça, continue com Cristo, e Ele não vai perdoar. Mas para você que ainda está fugindo de Deus, arrependa-se, mas saiba, se necessário for, Ele vai te levar para as profundezas. Não brinque com o Senhor.